Shalom, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer uma história muito especial. Era uma noite muito importante. Yeshua e seus discípulos estavam reunidos para celebrar o Pessah, a festa que lembrava como Hashem libertou Israel da escravidão no Egito. Os discípulos haviam preparado tudo com muito carinho. A mesa estava arrumada com o pão sem fermento, a matzá, ervas amargas, o cordeiro pascual e as taças de vinho. Mas naquela noite, algo muito especial aconteceria. Yeshua pegou a primeira taça de vinho, chamada o Cálice da Santificação, Kadesh. Ele levantou a taça e disse a bênção: Bendito sejas tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da videira. Os discípulos o acompanharam e beberam o vinho. E após isso diz: Não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Este primeiro cálice inicia o Seder e representa a primeira expressão da redenção. Eu vos tirei debaixo das cargas do Egito. Era o começo de uma noite cheia de significado. Os discípulos se preparavam para a refeição e começaram a fazer a Netilat Yadayim, a lavagem das mãos, como era de costume. Mas de repente, Yeshua fez algo inesperado. Ele pegou uma toalha, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro ficou espantado e disse: Senhor, você vai lavar meus pés? Yeshua sorriu e respondeu: Agora você não entende, mas depois vai compreender. Pedro insistiu: Não deixarei que lave os meus pés. Mas Yeshua respondeu com firmeza: Se eu não lavar os seus pés, então você não terá parte comigo. Pedro disse: Então, Senhor, lavem as minhas mãos e a minha cabeça. Os discípulos ficaram em silêncio, impressionados. Yeshua queria ensinar que o verdadeiro líder é aquele que serve e ama os outros. Mas ele sabia que, naquela mesma noite, alguém ali o trairia. Eles pegaram o carpaz, um vegetal, e mergulharam na água salgada. O amargo das ervas lembrava o sofrimento dos israelitas no Egito. A água salgada representava as lágrimas que eles derramaram. E Yeshua sabia que, naquela noite, ele também enfrentaria sofrimento. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, ele olhou ao redor da mesa e disse: Um de vocês vai me trair. Os discípulos ficaram chocados. Eles se entreolharam e perguntaram: Senhor, sou eu? E Judá Iscariotes também perguntou: Mestre, sou eu? E Yeshua respondeu: Você está dizendo isto. E Judá ficou tenso. Ele já havia combinado com os sacerdotes que entregaria Yeshua em troca de dinheiro. Mas por enquanto, ficou em silêncio. Yeshua pegou um pedaço de matzá, o pão sem fermento, olhou para os discípulos e partiu ao meio e disse: Este é o meu corpo que será entregue por vocês. Façam isso para lembrar de mim. Os discípulos olharam surpresos. O que será que ele queria dizer? Então, Yeshua separou um pedaço maior e o guardou. Esse pedaço se chamava afikoman, que seria comido no final do jantar. Era a hora de lembrar como Hashem libertou o povo de Israel do Egito. Os discípulos recontaram a história das 10 pragas e como o faraó finalmente libertou o povo. Mas Yeshua disse algo ainda mais profundo. Hoje, Deus está trazendo uma libertação ainda maior, porque eu sou o verdadeiro Cordeiro Pascal. Os discípulos ouviram com atenção, tentando entender o que ele queria dizer. Então beberam o segundo cálice de vinho do Seder, o Magid, representando a expressão Eu vos livrei da escravidão. Mais uma vez, eles lavaram as mãos e recitaram: Bendito és tu, Hashem, nosso Deus,
Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a lavagem das mãos. Yeshua pegou um pedaço de matzá, abençoou e comeu. Ele olhou para os discípulos e disse: Eu sou o pão da vida. Os discípulos ainda não entenderam tudo, mas comeram junto com ele. Eles comeram as ervas amargas, lembrando do sofrimento de Israel no Egito. Yeshua sabia que ele também passaria por grande sofrimento naquela noite. Eles fizeram um sanduíche com matzá, ervas amargas e haroset, uma mistura doce de frutas. O doce e o amargo juntos mostravam que, mesmo na dificuldade, Hashem sempre traz esperança. Agora era a hora da grande refeição. Os discípulos comeram juntos, sem saber que aquela era a última refeição com Yeshua antes de sua entrega. Yeshua pegou a ficomã, o pedaço de matzá que havia sido guardado antes. Ele partiu e disse: Quem come deste pão viverá para sempre. Os discípulos comeram, mas ainda não compreendiam o que aquilo significava. Depois do jantar, Yeshua pegou o terceiro cálice, chamado Cálice da Redenção, que representa a terceira expressão de redenção. Eu vos resgatarei com braço estendido. Ele levantou a taça e disse algo surpreendente. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que será derramado por vocês. Os discípulos ficaram em silêncio. Eles começaram a perceber que algo muito importante estava acontecendo. Eles cantaram Hallel e Yeshua cantou junto, mas seu olhar estava fixo no futuro. Ele sabia que em breve seria preso e entregue. Depois disso, todos saíram para o Getsemane, o Monte das Oliveiras. Mas naquela noite, ele se tornaria o verdadeiro Cordeiro Pascual, entregando sua vida para salvar o mundo. Enquanto estava no Monte das Oliveiras, Judas saiu da reunião e foi chamar os soldados. Pouco tempo depois, Yeshua foi cercado por guardas com espadas e tochas. Yehudá se aproximou e deu um beijo em Yeshua, o sinal da traição. Os guardas prenderam Yeshua e os discípulos ficaram com medo. O que aconteceria agora? Crianças, essa história nos ensina que Yeshua veio nos libertar, assim como Hashem libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas essa história ainda não acabou. O que acontecerá com Yeshua agora? Isso é algo que vamos descobrir na próxima parte. Shalom e até lá!